dia, crianças! Bem-vindas a mais um culto infantil. Hoje a gente vai contar um pouco da história sobre Saulo. Mas antes, vamos fazer uma oração? Vamos juntar as mãozinhas e fechar os olhos. Senhor Jesus, muito obrigada porque o Senhor está cuidando de nós. Senhor, muito obrigada porque, apesar dessa distância, a gente ainda pode continuar cultuando a Ti. Senhor, eu peço que esteja tocando no coração de cada criança, que elas possam entender o que o Senhor tem a dizer a elas. Em teu nome que nós oramos. Amém. O primeiro lugar onde Saulo falou do Senhor Jesus foi na sinagoga, que é onde ele estava acostumado a ir sempre. Ele começou a pregar lá em Damasco mesmo. Se você já descobriu que Jesus é o seu Senhor e Salvador, então você pode contar essa boa notícia para as outras pessoas. Você não precisa ir muito longe. Pode ir contando em lugares em que você conhece, assim como Saulo fez. Pode contar na rua, na sua casa, na escola. Bom, todos os conhecidos de Saulo estavam achando muito estranho ver ele pregar. E eles perguntavam, esse homem não é aquele que estava perseguindo os cristãos? Mas Saulo não deixava de falar de Jesus por causa disso. Sabem, Deus tinha muita coisa para ensinar Saulo ainda. E por isso, Saulo ele foi para outro lugar para ele orar e estudar mais sobre o Antigo Testamento, para ele poder se preparar e falar melhor de Jesus. Depois desse tempo, Saulo voltou a Damasco e continuou pregando. Isso deixou alguns judeus muito bravos, e aí eles começaram a planejar matar Saulo. Mas Saulo descobriu o plano, e aí ele precisava fugir da cidade. Mas como que ele fugiria? A cidade, ela era toda cercada por muros. E o único jeito de sair era pelos portões, que é onde os judeus estavam esperando ele. Então os amigos de Saulo foram ajudar ele e colocaram ele num cesto e fizeram ele descer pela janela do muro. Que situação mais difícil! Talvez Saulo tivesse desistido depois de tanta dificuldade. Não, ele não desistiu. Ele foi para a cidade de Jerusalém, onde estavam os discípulos, e ele quis falar com eles, mas ninguém acreditou no Saulo de que ele realmente tivesse mudado. Só uma pessoa acreditou nele, e seu nome é Barnabé. Ele acreditou em Saulo e levou ele até os discípulos. Desde que descobriu o amor de Jesus, Saulo queria muito falar de Jesus e ficar sempre contando sobre ele. Isso deixou os judeus lá em Jerusalém também muito bravos. Então Saulo teve que fugir de novo e ele foi para a cidade onde ele nasceu, em Tarso. E lá ele continuou muitos anos se preparando para falar de Deus para as outras pessoas, porque Deus ainda tinha uma obra muito grande preparada para ele. É muito importante que desde pequeno você aprenda sobre a Bíblia e a participar de todos os cultos, porque assim Deus está preparando você do mesmo jeito que ele preparou Saulo. Mas você pode trabalhar para ele desde agora. Você não precisa esperar para que você seja grande. Bom, a igreja foi se espalhando e ela chegou até Antioquia, que ficava lá em outro país. Barnabé ele foi enviado para lá para cuidar da igreja. E ele precisava de alguém para ajudar. E adivinha quem ele foi lá buscar em Tarso? Exatamente, Saulo. Então foi Barnabé e Saulo ensinar a palavra de Deus aos crentes lá de Antioquia. Certa vez, enquanto as pessoas da igreja adoravam a Deus e jejuavam, o Espírito Santo lhes mostrou que deveriam enviar 2 pessoas para falar de Jesus em outros lugares, que seriam missionários. E esses missionários que foram escolhidos foram Barnabé e Saulo. Bom, no próximo culto, nós vamos conhecer como que foi a primeira viagem missionária de Saulo. Hoje ficamos sabendo que Saulo enfrentou muitas dificuldades para falar de Jesus. Muitas pessoas não acreditaram nele e quiseram matá-lo, mas ele não desistiu. E vocês sabem por quê? Porque Saulo sabia que Jesus tinha realmente mudado a sua vida e que Deus tinha um trabalho muito especial para ser feito. Então, Saulo se preparou durante muitos anos. Ele falou de Jesus para as cidades que ele conhecia
e depois Deus mandou Saulo para cidades onde ele não conhecia. Bom, Deus também pode ter uma tarefa especial para você. Já pensou que você deve se preparar agora para você poder falar de Jesus mais tarde? Vamos lá, faça como Saulo. Não perca tempo, porque Deus tem um grande plano para a sua vida.